E aí, fala aí pessoal, olá a todos, vamos ver aqui. Olha só, vamos ver um assunto aqui que apareceu no programa de TV. É um programa que trabalha com um quadro, né, de perguntas e respostas. Aí quem acerta a resposta ganha o prêmio. E o que acontece? É quando assuntos que são de escola, né? E pode ser de língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, sociologia, filosofia, história, geografia, educação física e artes. Então, quando surgem perguntas, né, no programa de TV, né, então essas perguntas são relacionadas à maioria de assuntos escolares, né, e tem de conhecimentos gerais, como também tem assuntos de TV, aí fala de filmes, novelas, né, fala de esporte, mas e quando acontece quando cai assuntos de escola, né, assuntos, né, acadêmicos? Então, vamos dizer assim, que os programas, eles abordam os tipos, as perguntas relacionadas à vida escolar. Então, isso mostra que quando você tem assim noções básicas, é que eu sempre falo, ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém é poço de sabedoria, né? Mas você ter noções básicas, o básico, quando você vai terminar toda a sua vida estudantil, você se formar com uma base, né? Então existem muitos assuntos que, digamos assim, que algumas pessoas acham que não são obrigadas a aprender. Tá bom. Então, aí é cada um, né? Aí cada um tem a sua capacidade de escolha. Mas vamos dizer que quando você vai para um programa de TV e quando são feitas perguntas, tá certo que existem perguntas que são muito difíceis. E geralmente são perguntas relacionadas à memorização. Há perguntas que você lembra, assim, então relacionadas muito assim à memorização. Mas quando existem aquelas perguntas que são relacionadas a raciocínio, então, enfim, né? Para a pessoa conseguir ter a noção básica, você você terminar a sua vida estudantil e você sair com uma base, né? Então isso aí também vai depender da metodologia de ensino, né? A metodologia de ensino feita pelo professor, né? Então, quando se existe uma boa metodologia de ensino, é difícil um estudante esquecer, não tem como, é difícil esquecer. Então, vamos aqui à pergunta que foi feita, a pergunta aqui que é relacionada na disciplina de matemática, e que foi feita a seguinte pergunta. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui num papel, né, a pergunta, e vamos fazer, né, um pequeno resumo, né, de cada opção aqui, né? É aquela pergunta que tem 4 respostas. Aí se a pessoa acerta, aí ganha o prêmio, né? Então vamos ver aqui, né? Vamos ver como é que é. Ó, então tá aqui, ó. Foi essa pergunta que foi feita aqui, ó. Essa pergunta aqui, ó. Aí perguntou assim, deixa eu colocar aqui o espaço aqui para poder eu começar a fazer a explicação de uma forma bem resumida, tá? O que acontece? Olha a pergunta que foi feita aqui. Ele perguntou assim: como é chamado o número que não, aqui ó, que não, né, pode ser representado com uma fração, né? Fração. Então você já vai ver que quando você vê nessa pergunta aqui a fração, você tem que ter um pré-requisito de noções de fração, né? Então, quando você diz fração, tá lá? Quando você diz que um número é fracionário, vamos ver, fração, tá lá. Como é que normalmente a pessoa vê como fração? Então, se perguntar para alguém, né, que tem uma base, que lembra, que estudou fração na aula, a pessoa quando vai ver assim fração, ela vai botar assim, ó, por exemplo, 2/7, né? Então, a pessoa vai olhar assim, ela vai dizer, isso aqui é fração. Mas a pessoa vai ver que é fração porque tem um número em cima do outro. Um fica em cima, outro fica embaixo. Isso aqui é o numerador, isso aqui é o denominador. Tá lá.
Aí vem outro tipo de fração. Você tem aqui, por exemplo, 7 sobre 5, né? Ou você tem 16 sobre 31, tá lá. Então, isso aqui são frações, né? A fração pode vir com o numerador menor que o denominador ou o numerador maior que o denominador. Numerador menor que o denominador. Pronto. A pessoa vai ver que isso aqui é fração porque tem um número em cima do outro. Tá lá. É isso que ela vai dizer. Faz até sentido, né, da pessoa dizer isso, que um número fica em cima do outro, porque lá nos livros, eles falam que, no livro de matemática, em todo o livro de matemática, ele fala que fração é todo número na forma A sobre B. É isso que eles falam. A sobre B. Aí eles colocam uma restrição dizendo que para ser fração, o denominador não pode ser zero. Por quê? Porque não existe número divisível por zero, assim, ó, dividido por zero. 5 dividido por zero. Tá lá. No mundo dos números racionais, vamos dizer, números racionais que envolve, aí tá lá, ó, é por isso que ele tá falando aqui, ó, racional aqui, ó, racional. Olha que interessante, você vê que eu falei aqui racional, mas quando você fala racional, quando você aprende lá no conjunto numéricos, o que são conjuntos numéricos? É quando você começa você aprende lá no ensino fundamental que, vamos lá, aí vai lá, aí tem o assunto que fala assim, ó, conjuntos numéricos. Aí o professor ele coloca ali no quadro, ele fala assim, conjuntos, tá lá, numéricos. Pronto. Aí, o que são conjuntos numéricos? Então, o professor ele diz que conjuntos numéricos começa, por exemplo, com o conjunto dos números naturais. Por exemplo, números naturais, tá lá, números naturais. O que são números naturais? É quando você fala 0, 1, 2, 3 e 4. E por aí vai. Ele é um conjunto infinito, né? Você vê que ele começa do 0, 1, 2, 3, 4 e vai. Aí tá lá. E é infinito ele, né? Pronto, é um conjunto infinito. Não tem um número final. Qual o número que é maior de todos? Não existe, né? Ele é infinito. Reparou que quando você fala números naturais, ele vai do 0. Então, tem uma diferença que quando você fala números inteiros, qual é o outro tipo de conjunto numérico? Qual é o conjunto dos números inteiros? Aí é que vem. Você vê que natural, o que é um número inteiro? É um número inteiro que é, por exemplo, 1, 2. Não é um número decimal, como sendo 1,5, 4,7, 13,2. Ou seja, não são números decimais, são números inteiros. Mas está lá. Quando você fala naturais inteiros aqui, ó, existe um conjunto de números inteiros que são equivalentes aos números naturais. Lembrando que para ser número natural, ele é inteiro e começa do 0. Agora, existem números inteiros, se eu colocar assim, vou colocar números inteiros e vou colocar aqui as chaves, né? Eu vou falar, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, tá lá, ou 5, então vou parar no 4 aqui, pronto. É infinito também. Ah, mas espera aí, mas número inteiro, número natural é a mesma coisa? Digamos que em termos de equivalência são. Só que não pode esquecer que existem números inteiros positivos e existem números inteiros negativos, né? O que acontece? Quando você tem... O que são números inteiros negativos? Vamos lá, você tem aqui o 0. Além de existir os números inteiros positivos, tá lá, existem os números inteiros negativos. Essa que é a diferença. Então, você tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, por isso que quando você aprende ali na reta, por exemplo, você tem aqui uma reta, tá lá, você tem aqui a reta, né? Você tem aquela reta que a gente aprende lá naquele assunto que é de intervalo, quando você fala assim, intervalo. O que é um intervalo? É quando você coloca números numa reta aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui como referência o 0, tá lá.
Quando você aprende lá na matemática um assunto que se chama intervalo, tá aqui, ó, intervalo. Então vamos lá, aí você tem que especificar o intervalo. O intervalo aqui, vamos dizer, só pode incluir números inteiros ou números naturais. Se você incluir números naturais, então aqui está o zero, então você tem que botar 1, 2, 3, 4, aqui, né? Não pode colocar números negativos, mas nos números inteiros, quais são os números inteiros aqui? Aqui tem o zero, aí você pode colocar, por exemplo, 1, tem que ser inteiro, não pode ser decimal. Aí você pode aqui, ó, 3, pode pular o 2. Aí você tem assim, 5. Mas tem que ver que tem os números negativos. Aí você tem menos 1, menos 3, menos 5, pronto. Aí eu coloquei esses números aqui, pronto. Tá lá, números inteiros, beleza? Então o que acontece? Acontece que, vamos lá. Acontece, né, aproveitar esse espaço aqui, ó. Tá lá, números inteiros. Aí tem aquela subdivisão dos números inteiros que fala assim, números inteiros não negativos. Então, os números inteiros não negativos são esses aqui. E os números inteiros não positivos são esses aqui. Não são positivos e são negativos. É isso que quer dizer. Beleza. Tá? Agora vamos ver uma coisa aqui, né? Vamos ver aqui aqui o seguinte, né? Vamos lá aqui. Tá aqui. Tá lá. Vamos ver. Então, o que eu coloquei? Então, eu coloquei ali o racional, né? Então, vamos continuar. Quando você fala número racional, aqui, eu vou colocar aqui novamente. Então, eu falei dos números naturais. Tá lá. Eu falei dos números inteiros. Pronto. E falei, agora vamos ver, dentro dos números racionais, os números fracionários. Aí você tem aqui os fracionários. Mas peraí, fracionários? Mas como assim? Não entendi. Vamos lá. Vai lá. Eu botei aqui fracionários. Vamos dizer que eu errei aqui, né? Porque quando você vai falar fracionários, aí você fica pensando, números naturais, ele pode ser fracionário? Aí essa aqui fica a pergunta. Vamos supor que o professor ele vai fazer esse estímulo no aluno, né? Aí eu vou colocar a interrogação. Pode ser fracionário? O número inteiro, ele pode ser fracionário? Tá lá? O número inteiro pode ser fracionário? E esses fracionários aqui, né? Então, vamos lá. Quando você fala fracionários, eu posso especificar como sendo fracionários decimais, né? Os livros, nos livros de matemática não estão nessa divisão, tá? Mas eu coloquei aqui para entender o seguinte, né? Que quando você diz que um número ele é fracionário, ele pode ser fração, vamos lá. Aí eu vou colocar aqui de novo fração. Fração. Vamos supor, eu vou começar com números naturais. Vou pegar um número natural que é o 12. Pronto, é o 12. Mas quando você coloca o 12 aqui, ele pode ser um número natural e um número inteiro não negativo, né? Tá lá. Se você colocar por exemplo, se você colocar menos 18 aqui, vamos lá. Quando você já tem um sinal negativo, ele deixa de ser número natural. E ele também deixa de ser número inteiro não... aliás, ele deixa de ser número inteiro não positivo. Então, ele é um número negativo. Esse aqui é um número inteiro, que é negativo. E esse aqui fica na dúvida, porque quando está assim... Porque subentende-se que aqui tem um sinal de mais, né? Mas quando não tem o sinal de mais aqui, ele é mais, tá? Então, ele pode ser um número natural e um número inteiro não negativo, que é o positivo. Tá entendido como é que é? Aí você fica, será que o número 12 ele é fracionário? Sim, porque você pode representar assim, ó, 12 dividido por 1. 12 dividido por 1. O 12, ele pode vir, por exemplo, de uma divisão, 24 dividido por 2. Então, você vê que as divisões, quando a gente vai fazer a divisão, tanto a divisão, quando dá um resultado decimal ou não, ou dá inteiro, é um número fracionário. 18. Aqui é negativo, é menos, né? Tá lá. O 18, ele pode ser representado por 18 sobre 1. Então, ele é fração.
Então pergunta, ele fala ali na pergunta, né? Qual o número que não pode ser representado por uma fração? Então o racional, ele pode. Porque o racional inclui naturais, inteiros, né? Que são fracionários, e esse aqui eu vou chamar de fracionários verdadeiros, né? Os fracionários propriamente ditos, né? Os números fracionários verdadeiros, será que eu posso dizer assim, né? O importante é entender, né? Então, e existe fração, por exemplo, você tem assim, sei lá, 9 dividido por 6, pronto. Então, quando você tem assim 9 dividido por 6 aqui, né? 9 dividido por 6. Uma outra coisa que não pode esquecer que quando a gente estuda a fração é quando existem certas frações que você pode simplificar. Você vê aqui, 9 dividido por 6. Existe algum número que dividido por 6 dá um número inteiro? Por exemplo, qual o número que multiplicado por 6 dá 9? Né? Não existe um número aqui inteiro que multiplicado por 6 dá 9. Então, e outra coisa, quando você vê essa fração assim, a gente aprende lá dentro de frações chamado simplificação de frações, que você tem que ver que quando você trata de uma fração, tem que verificar que quando o aluno ele tem base, um aluno com base, ele vai ver que essa fração aqui, ele pode ser divisível, pode ser simplificado. Então você tem assim, 9 dividido por 3 dá 3, e 6 dividido por 3 dá 2, pronto. Porque quando você simplifica as frações, chega-se a números primos. Olha só, você chega a número primo. Então, o que acontece? Você chega aqui, né? Você chega aqui a número primo. Tá aqui, ó. Então, ele faz aqui a pergunta, Ele faz aqui a pergunta. Primo, tá aqui, ó. Primo. Tá? Então, o que acontece? Espera só um instantinho, deixa eu ajeitar aqui. Só uma coisa que eu vou fazer aqui rapidinho, peraí. Rapidinho aqui, peraí, pronto. Peraí, deixa eu ajeitar aqui a folha aqui, rapidinho. Pronto. Agora fica melhor, né? Vamos ver aqui, novamente, voltando. Vamos ver, cadê? Pronto. Tá aqui, Então, que não pode ser representado como uma fração. Tá lá, Pronto. Aí, tá aqui. Como é chamado o número que não pode ser representado por uma fração? É que eu cortei aqui, pronto. Como é chamado o número que não pode ser representado como uma fração? Racional. O racional, então, pode ser representado por uma fração. Pronto. Tá lá. E outra coisa, que muitos não sabem, que quando você estuda simplificação de frações, na hora que você dividir, você sempre chega a números primos, 3 é número primo e 2 é número primo, né? Tá lá. Aí, quem quiser saber número primo, aí já foi feita uma pergunta nesse mesmo programa, o que é número primo? Número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele próprio. Por exemplo, você vê que o 3, por exemplo, ele é divisível por 1. Todo número que você pegar, por exemplo, o 18 é dividido por 1. Tá lá, você pega todo o número e você divide por 1, vai dar ele próprio. Só que o problema é que quando você vai pegar, aí você continua, 3, vou botar o 2. 3 dividido por 2, se você for fazer a conta 3 dividido por 2, ele não vai dar o número inteiro, ele vai dar o número decimal que é 1,5. Tá lá, 1,5 aqui, Pronto. Agora pega 3, divide por 3, vai dar 1. Pronto. Agora, quando você pegar 3, dividir por 4, a partir de diante vai dar tudo decimal. Número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele próprio, né? Você vê que o 12, ele não é número primo, porque você pode pegar, 12 dividido por 1 dá 12. Por enquanto está seguindo a regra do número primo. 12 dividido por 2, se der número inteiro de novo, então não é número primo mais, 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 5 vai dar decimal. 12 dividido por 6, 2. E até chegar ao 12 dividido por 12, né? Então, o 12 não é número primo, tá?
Para ser número primo, tem que ter duas divisões. O 3 por 1, por exemplo, e o 3 por 3. 2 é número primo? 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 3, não vai dar tudo decimal. 5 é número primo? Vamos lá. 5 dividido por 1, 5. Por 2, decimal. Por 3, decimal. Por 4, decimal. 5 dividido por 5, 1. Pronto. Número primo. Tá lá. Então você já pode eliminar essa resposta aqui, ó. Então, ó, racional elimina, porque ele pode ser representado por uma fração. Número primo elimina, porque ele pode ser representado por uma fração. Restou irracional e radicional. Aí a pessoa fica, meu Deus, o que é radicional, né? Radicional. Então você tem irracional, tá lá? Você tem irracional e você tem o... Como é que é o nome? Ele bota aqui, ó, ele bota como radicional. Esse radicional, ele vem de radiciação, tá bom? Quando você fala radicional, ele vem de um assunto da matemática que é chamado de radiciação. Pronto. Ele vem de radiciação. Então, peraí. Vamos ver primeiro o que é radicional ou radiciação, para depois ir no irracional, tá? Pessoal, radicional ou radiciação, ele pode ser uma fração, porque o assunto ali na pergunta é sobre fração. Já sabe que racional, ele é uma fração, número primo é uma fração. Radiciação, o número radicional, ele é uma fração? Então vamos ver. Vamos lembrar, o aluno que tem base, ele vai lembrar o seguinte, que quando você vê um número, quando você estuda radiciação, ele está querendo dizer o seguinte. Vamos supor que eu vou pegar assim, um número, por exemplo, vou pegar o número 8 e vou dividir por um número com raiz. Por exemplo, 8 dividido por raiz de 2. Pronto. Tá lá. E tem também, né? Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Eu vou fazer esse aqui primeiro, para depois eu colocar outro. Mas eu queria logo colocar outro para diferenciar, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui bem apertado, ainda bem que eu tenho uma outra folha aqui, ó. Vamos ver. Vamos lá. Eu vou colocar outro tipo de fração com radiciação. Por exemplo, você tem raiz de 13 dividido por 4. Existe uma outra que é assim. Por exemplo, raiz de 32 dividido pela raiz de 7. Tá aí. Então, quando você fala radiciação, radicional, é quando você trabalha com raízes, né? Então, começa com aquele assunto básico. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 25? 5. Raiz quadrada de 49? 7. E qual é a raiz quadrada de 5? Raiz quadrada de 5, ele não dá um valor exato, tá? Ele não vai dar exato. Então, por isso que existe raiz quadrada perfeita e raiz quadrada imperfeita, tá? Então, isso aqui é uma radiciação. Vamos aproveitar e lembrar. Vamos lá. O numerador aqui, ele está sem raiz. O problema é que numa fração que é de radicional, quando você tem uma raiz aqui no denominador, aí existe aquele processo que chama de racionalização, ó. Você tem que pegar essa raiz aqui de 2, repetir aqui raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2. Aí você vai ficar 8 vezes raiz de 2, vai ficar 8 raiz de 2, tá? Sobre raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. 8 dividido por 2, 4 raiz de 2. Pronto. Agora, e aqui? Aqui não. Aqui você não faz a racionalização. Porque para fazer a racionalização é o denominador que tem que estar com a raiz. Ah, mas Marcos, mas o numerador está com a raiz. Sim. Mas se o denominador não estiver com raiz, você não faz. Você vai ter que extrair essa raiz aqui de 13, tá lá. Eu tenho um vídeo, uma live que eu ensino como você extrai raiz quadrada, né, imperfeito, tá? Agora,
Tá vendo aqui? Raiz aqui. Vamos lá. Você tem que fazer a racionalização porque o problema não está aqui, com raiz ou não. O problema está aqui embaixo. Quando o denominador tiver raiz igual esse daqui, aí você tem que fazer a racionalização. Aí você vai fazer raiz de 7. Vai repetir, ó, raiz de 7. Pronto. Pronto. Então, coloquei aqui, tá? Só para colocar aqui, ó, eu não vou fazer a conta, por exemplo, raiz de 7 dá 7. Agora, raiz de 32 vezes raiz de 7, quando dois números estão com a raiz diante de uma multiplicação, aí você pode multiplicar 32 vezes 7. Mas por que você não pode fazer aqui? Vamos lembrar. O 8, você não pode multiplicar. O aluno que não tem base, ele vai pegar 8 vezes 2, vai botar 16. E com raiz ainda. Não. Eu não posso. Eu peguei esse 8, quando multipliquei por esse número que tem a raiz, eu apenas juntei ele, ó. Eu não posso multiplicar esse 8 por esse, porque não tem a raiz aqui, tá? Ele está sem raiz. Pronto. É isso que é ter base, pessoal, tá bom? Isso é ter base. E, conclusão. Fração radicional, ele pode ser representado por uma fração? Pode. É por isso que essa aqui não é resposta, porque ele quer uma resposta que não é fração. Sobrou o irracional, que foi essa resposta, e que foi lá no programa, tá? E eu me lembro que o participante, ele acertou, tá? Mas ele foi para um outro tipo de raciocínio, e que não tem nada a ver com o assunto. Vamos lá. Irracional, tá aqui. Pessoal, o que é irracional? Irracional é o seguinte, né? O problema do irracional é que quando você vê que o número ele é irracional, vamos lá. Você vê que quando você faz certas divisões, vamos lá, por exemplo, eu vou pegar um 6 aqui, você tem assim, ó, por exemplo, 6,7 e por aí vai. Pronto. Aí você me pergunta, isso aqui é um número irracional? Não, ele é racional, porque ele pode ser representado por uma fração. Mas acontece que você tem números que são assim. Vamos lá. Mesmo o número, quando você tem assim, por exemplo, 3, 4, 8, 7, 5, tá lá. Você vê que quando você dá nessa parte decimal aqui, esses números aqui, ó, e que não adianta, que não existe, né, nunca vai chegar no número inteiro. Vai ficar sempre, por mais que você vá dividindo, né, vai dando esses excessos aqui, vamos lá. Aí você fica me perguntando, que número é esse daqui? Será que eu posso colocar por uma fração? Não posso botar na fração. Mas isso aqui eu posso, porque esse tipo aqui de excesso, mas ele está repetido. Isso se chama dízima periódica, tá? Dízima periódica. Aí tem dízima periódica simples e composta, tá? Uma dízima periódica é que você pode colocar na forma de fração. Por quê? Vamos lá, vamos lembrar. Vou fazer só isso aqui. Depois, né, eu posso fazer uma live que eu posso colocar noções da pessoa aprender como é que se estuda a dízima periódica, né? Tá lá. Vamos botar aqui. Dízima periódica é assim, vamos lá. O que é uma dízima periódica, né? Tá lá. É quando você tem um número inteiro, aí tá lá a vírgula, e tem... Quando você vê esses números aqui que se repetem, por exemplo, é o 777, vai ser sempre 7. Repetiu? Então é uma dízima. E existe dízima que é assim, ó. Quer ver? Vou botar aqui, ó. Por exemplo, vou botar o número 17, mudar um pouquinho, ó. Por exemplo, 8, 4, 8, 4, 8, 4. Isso aqui é uma dízima? Porque, ó, vamos lá, número inteiro, vírgula. Essa parte decimal aqui, você vê quais são os números que se repetem? O 8 e o 4. O 8 e o 4. O 8 e o 4 é uma dízima. Só que é uma dízima periódica composta, porque mais de um número está se repetindo. Aí pode ser 3 números se repetindo, 4, 5 ou 6, né? Tá lá. E um número aqui, que só um número repete, é a dízima periódica simples. Tanto esse quanto esse você pode colocar na fração. Como? Fazendo assim, vamos lá. O que você faz, né? Você vai pegar o 6 e o 7, você vai pegar a parte inteira e você vai pegar a parte que se repete e vai juntar, e você junta com a parte que não se inteira, menos
é 67 menos a parte inteira. Então vai ficar menos 6. E aqui embaixo você vai colocar o 9, sempre o 9 entra. Entra o 9 e o 0. O 9 ele entra, né? O 9 ele entra, que corresponde ao número que se repete. Por exemplo, é só o 7 que se repete, então é um 9 só. Pronto, já fiz. Então, 67 menos 6 vai dar quanto, né? 67 menos 6 vai dar 61 sobre 9, né? Então tá lá, 61 sobre 9. Pronto. Então tá aqui, ó. Tá certo? Ó, 7 menos 6, 1, né? Tá lá. E se você dividir 61 por 9, vai dar esse número aqui. Esse aqui, ó, eu vou colocar na forma de fração, porque ele é uma dízima periódica, né? Vamos lá. Eu vou colocar, ó, regra, vamos lá. Eu vou pegar a parte inteira, eu vou pegar os números que se repetem, mas são dois, o 8 e o 4, menos o número inteiro sobre, tá lá. Olha o que você vê. São dois números que se repetem, então são dois 9. Então é sobre, cara, ó, vou botar o 99 bem aqui, ó. Bem apertadinho aqui o 99, ó. Aí você vai diminuir isso aqui sobre 99, pronto, você botou a fração, tá? E com isso aqui não acontece. O número, ele está assim, mas esse aqui não tem como você botar na forma de fração, tá? Aí tem um outro problema que o aluno confunde, que é o seguinte: mas Marcos, mas existe fração que você coloca e você divide, dá esses excessos assim. Sim, mas quando ele está na forma de numa fração, quando você tem um número, que eu não sei qual é o número que quando você divide, vamos dizer, eu vou inventar um número aqui, ó, 1258 sobre 132, vamos lá. Tá, eu coloquei isso aqui, tá? Vamos dizer que dá um resultado que dê um número decimal e vai ter a vírgula e vai ter os excessos, né? Isso aqui não vai ser dízima, tá? Creio que não, que eu coloquei aqui. Tá lá. Aí você vai dizer, mas Marcos, é número fracionário. Sim, mas quando você tem de uma fração e dá o resultado. O problema é quando você pega um número que já está no decimal e converter para a fração. É você fazer o inverso, né? Não vai acontecer. Então, quando isso não acontece, o número é irracional. E existe um número irracional famoso, que é a letra π. A letra π, que é usada lá para você calcular o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. Você vai calcular a área de uma circunferência, de um círculo, né? Perdão, que é πr ao quadrado, né? Você usa o π para calcular o volume de uma esfera, 4πr ao cubo, tá lá. Aqui está o π e o π, pronto. O π, ele é famoso, né? Aquele letra π que vale 3,14. Mas o 3,14 aqui, ele é simplificado aqui para efeito de cálculo, né? Mas tem que entender que o π 3,14, ele tem mais outros números aqui. É cheio de números aqui que não é uma dízima, pronto. Então isso aqui, tem como botar numa forma de fração? Não tem como, né? Ele é irracional. Pronto. Tá lá. Quando você vê o 3,14, cheio de excesso, tá lá. Pronto. Então, o número irracional é isso, é que você não tem como se botar na forma de fração, ok? Bom, isso aí foi um resumo, né? É um resumo bem longo, né? Então tá aí, pessoal. Então foi mais aí uma dica que foi dada, aí foi referente aí lá no programa de TV e que eu falei, eu olhei a pergunta, muitas pessoas tiveram dúvidas, me perguntaram, eu falei, então vou fazer uma live sobre isso, né? Porque eu coloquei ali no story sobre essa pergunta, né? Qual o número que não pode ser representado por uma fração? Eu falei, então, e as pessoas me perguntaram, eu falei, então vou fazer uma live sobre isso, beleza? Então tá aí, ó, essa dica aí, né, que pode ser dada em sala de aula para a aula ser de boa qualidade e com certeza o aluno ele vai entender, né, sobre conjuntos numéricos, né? Aí entra o assunto de intervalo que entrou, quer dizer, tudo
Tá tudo interligado, tem tudo uma conexão, né? Então, são pré-requisitos, né? Então, uma coisa puxa a outra, tá? É assim que se aprende, né? Então, é assim que se tem base, desde que aplique uma boa metodologia de ensino. Então, o recurso que eu utilizei foi recurso TV, porque eu peguei um assunto que é de um programa de TV, tá lá, e usei introdução motivacional, tá bom? Então, tá aí, pessoal. Valeu, um abraço aí.